Ô, Kátia, boa noite. Alice, boa noite para você. Obrigado, Kátia. Hoje é feriado, né? Paulette, boa noite para você. Muita paz. Hoje, como é feriado, não sei, feriado nacional. E a nossa última live nós falamos de materialização, lembra? Aquele trabalho, Gladys, boa noite, que foi realizado a benefício de uma senhora que estava doente. E minha garganta, mas vai dar certo. Boa noite a todos. Nós, como disse, nós fizemos inclusive recentemente um trabalho lá com os amigos de Belo Horizonte sobre a questão da materialização. Admilson, boa noite. E nós falamos de um outro livro, né? Missionários da Luz. Estamos estudando nos domínios da mediunidade, estamos falando sobre materialização também. E nós começamos muito sob o ponto de vista bastante técnico sobre a questão do fenômeno em si. Aqui, a ênfase está muito ligada à questão curativa. E nós vimos aqui que no trabalho de materialização que se faz no ambiente, como nós vimos lá também, uma ionização ambiental, ou seja, um processo de magneticamente com funções bactericidas para evitar problemas para o médium, porque o ectoplasma pode ser contaminado e, evidentemente, trazer graves e fatais problemas para um médium de efeitos físicos. Esse caso aqui é um trabalho específico de cura, né? É um trabalho em que eu ainda estou remanescente da gripe, mas é um trabalho em que se propõe realmente recuperar pessoas que estejam, ali são senhoras com problemas físicos. Ele vai dizendo, o convite do Aulas, penetramos na sala, efetivamente escuras, emissões mentais esguichavam, eu só repetindo alguma coisa que eu fiz da última vez. Então, as emissões mentais, né, iam esguichando-se continuamente, entrechocando-se de uma forma lastimável, porque nós temos dificuldade de concentrar, porque nós temos dificuldade de fazer boas mentalizações, porque nós temos dificuldade de fazer boas visualizações e vivências visuais através de meditações. E pessoas que frequentam um trabalho desse tipo, se tiver ruminação mental, ele vai esguichar exatamente essas toxicidades mentais, atrapalhando profundamente todo um trabalho que é curativo, é um trabalho terapêutico. Os amigos ainda na carne mais se nos figuravam crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas no aparente silêncio a que se acomodavam irrequietos. Exigiam a presença de afeições desencarnadas, ou seja, estavam ali para um trabalho específico, terapêutico, mas no fundo eles queriam que fossem materializados pessoas ligadas à sua vida, pessoas ligadas ao seu mundo afetivo, e, enfim, é o que está sem cogitar da oportunidade do merecimento imprescindível para esse tipo de trabalho. E continua André Luiz, criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno, ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar, ou seja, estavam em estado de crítica do trabalho, estavam com pensamentos no dia a dia, naqueles sem nenhum tipo de colaboração, sob o ponto de vista de emissão de partículas mentais, que pudessem favorecer em face da dificuldade de você ter que, num ambiente desse, ionizar, ou seja, você magnetizar a ponto de fazer com que o próprio oxigênio venha a se condensar. A condensação oxigênica, na realidade, nada mais é do que você umedecer, ficar, digamos assim, um ambiente com uma umidade razoável, uma umidade melhor. E chama-se
ou liquefação ou condensação oxigênica, né, para ajudar no processo de materialização. E o concurso dos amigos espirituais era ali recebido não como gentileza de benfeitores, mas como espetáculo fútil a ser obrigatoriamente elaborado por servos ínfimos. Quer dizer, avacalhando totalmente um trabalho de tal envergadura, de tal responsabilidade como um trabalho de materialização. No caso aqui ele intitula como trabalho de efeitos físicos. E aí, ainda assim, os obreiros de nosso plano ofereciam o melhor para o êxito da tarefa. A enfermeira devotada socorreu a doentes, aplicando-lhes raios curativos, lembrando que ela está materializada. O médium se desloca também ao processo da materialização, envolvendo o médium com ectoplasma, do qual essas enfermeiras realmente socorrem os doentes, aplicando esses raios curativos. Várias vezes deixou o recinto e tornou a ele, porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhes senhoreavam as vibrações, toda a matéria ectoplasmática se ressentia, obscurecendo-se, bombardeando das formações mentais nascidas da assistência. Terminado que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro de nossa esfera tomou pequena porção das forças materializantes do médium sobre as mãos, afastou-se para trazer daí, a alguns instantes, flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados no intuito de sossegar-lhes a mente excitada. Olha só que coisa interessante. Espíritos que estavam ali participando desse trabalho retiraram, que ele conta aqui, né, exatamente pequena porção de ectoplasma e colocaram nas suas mãos, foram para fora da casa, fora do recinto, né, e daqui a pouco trouxeram flores, oferecendo, distribuindo flores físicas, flores do mundo material mesmo, né, no intuito de sossegar a mente excitada, né, fazendo aquelas emissões de pensamentos tóxicos. Calmando-nos a curiosidade, o Aulos esclareceu o seguinte sobre esse fenômeno. O que você está vendo aqui? Trazendo flores de fora da casa para dentro desse apartamento, que é um apartamento pequeno. É o fenômeno de transporte comum realizado com reduzida cooperação das energias do médium. Nosso amigo, e designou quem estava trazendo a flor, o espírito estava trazendo as flores, então esse espírito apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplasmática, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador, ou seja, aqui e do indicador. Botou um pouquinho só, né? O que ele chama assim, apenas pequeninas cristalizações de ectoplasma no polegar e no dedo indicador. E esse espírito, né, na mão do espírito, ele então coloca exatamente essa força, esse ectoplasma no polegar e no indicador, e a partir daí, de ambas as mãos, ele faz isso em todos os dois indicadores, né, e as dois polegares, a fim de fazer o quê? Colher as flores e trazê-las até nós. É importante observar, disse Hilário, a facilidade com que a energia ectoplasmática atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo de transposição da parede. Ou seja, o Hilário faz essa observação com que a energia do ectoplasma atravessa a matéria densa, porque o espírito que pega a gotícula, né, uma porção pequena no polegar e no indicador, ele atravessa a parede sem nenhum tipo de obstáculo, não encontrou qualquer obstáculo nessa transposição da parede. Então veja como é que o ectoplasma é uma matéria extraordinária, uma matéria, semimatéria, uma coisa maravilhosa, porque se ele colocou vários ectoplasmas, seja no polegar, seja no indicador, e atravessa a parede e arranca flores de um jardim e leva de novo para dentro, veja que extraordinário realmente é a constituição na complexidade de um ectoplasma. Assim, o Aulos endossou essa visão do Hilário. O elemento sob nossa vista é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovadas feições dinâmicas. E aí o Hilário perguntou o seguinte: e se fosse o médium o objeto do transporte? Se você tivesse que transportar um médium, ele transpassaria as barreiras nas mesmas circunstâncias da flor?
ou seja, o médium atravessaria a parede? É isso que está perguntando. Se uma flor atravessa, se eles trazem objetos fora da casa e atravessa a parede, flores e etc., e o médium, será que ele também desmaterializaria-se e iria para um outro ambiente, atravessando paredes densas? É essa a pergunta feita para exatamente ser respondida pelo Aulus. Ele diz o seguinte, perfeitamente, desde que esteja mantido sob o nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes. Claro que para acontecer isso, é preciso ter competência, técnicos especialistas que, associado a essas forças espirituais, ectoplasma, um corpo como o nosso, né, pode realmente sair de um lugar e entrar em outro, mesmo com paredes fechadas, nesse processo de transposição. Para desmaterializar os elementos físicos e rematerializá-lo de imediato, cônscio da responsabilidade que assume, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que esses técnicos, especialistas do mundo espiritual, competentes, eles conseguem desmaterializar o corpo físico. Veja bem, está falando do médium. Flor é fácil, pedra é fácil, qualquer outro objeto fora é fácil. Agora, um corpo humano, transportar a parede através da ectoplasmia. Esses especialistas desmaterializam e rematerializam, reconstituem de uma forma imediata, cônscio da responsabilidade que assume se fizerem esse tipo de trabalho. Isso equivale a dizer que realmente há uma possibilidade dos técnicos do mundo espiritual desmaterializar um corpo humano e transpor o corpo humano para um ambiente totalmente fechado, que esse corpo humano será rematerializado, será reconstituído imediatamente em outro ambiente. Isso é absolutamente possível, né? E considerando essa realidade, aliás, até a nossa irmã, eu acho que está presente aqui, eu não estou vendo porque sou uma letra pequenininha, Débora, no último trabalho, no último estudo que nós fizemos, lembrou Rita, né, um dos espíritos, né, um desses seres até santificado pela Igreja Católica, apareceu materializada em um ambiente fechado, se eu não me engano é Santa Rita, não sei se esse é o nome que se dá, mas existem outros casos realmente de deslocamento de seres encarnados atravessando lugares fechados e rematerializando, reconstituindo seu corpo físico em outro ambiente. Isso é possível. É o que está sendo afirmado aqui exatamente nesse momento. Santa Rita de Cássia, obrigado, tá, Débora? Santa Rita de Cássia parece que é um caso clássico, né? Existem outros, evidentemente, na literatura também espírita, mas o que está dizendo é exatamente isso, né? Ou seja, sob o controle de associados às forças espirituais, técnicos competentes do mundo espiritual podem desmaterializar um corpo físico e reconstituir o corpo físico de imediato, transpondo uma parede em outro ambiente. Claro que esses técnicos têm que ter muita consciência da responsabilidade que assumem ao fazer um trabalho dele, que é extremamente complexo, mas pode, é isso que está dizendo. E sorrindo, você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria, penetrando aqui com semelhante auxílio, ou seja, dentro desse esquema aí, desmaterialização e rematerialização. No livro dos médiuns, e também no livro, foi estudado por Allan Kardec a questão dessas transposições de objetos sólidos para um lugar fechado, atravessando paredes. Erasto, existem outros espíritos que dão resposta a Allan Kardec, mas parece contraditório. Não é que são contraditórios, é que eles não sabiam explicar bem assim, o que o espírito faz para atravessar, né, de um lugar e trazer para cá com uma parede totalmente densa e atravessar a parede. Um espírito diz que ele envolve o objeto com seu perispírito, e como está em outra dimensão, envolve o objeto, traz o objeto na dimensão do qual ele envolve e materializa no lugar. Essa é uma das respostas que foi dada a Allan Kardec. Mas a outra é essa que está sendo aqui afirmada por Aulus, que é a desmaterialização e a rematerialização imediata do corpo físico. Também os espíritos responderam dessa forma. Fizeram duas respostas que parecem se contradizer, mas são técnicas, né? Por isso está falando, técnicas que, cônscios desse trabalho muito complexo, eles podem fazer isso. Porque a dimensão física é uma coisa, ectoplasma, ele consegue fazer com que, digamos assim, as dimensões espirituais estejam no mundo físico. De idêntica maneira, caso encontrássemos, por exemplo, utilidade num lance dessa natureza,
o instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. Então veja, o médium de efeitos físicos, se fosse útil, se fosse importante em algum momento, né, ele poderia ser realmente removido para o exterior daquele apartamento com a mesma facilidade com que uma flor de um jardim foi trazida para o apartamento. Isso é extraordinário, é fantástico. Nós estamos estudando André Luiz, estamos aprendendo muito com esse tipo de fenômenos de efeitos físicos. Ele vai falar que as estruturas atômicas em qualquer construção da forma física não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação. O que ele está dizendo? Que existe um espaço imenso, incomensurável e inimaginável entre as estruturas atômicas, entre os átomos. E os átomos são os elementos mínimos, ínfimos da matéria. A base da matéria é o átomo, com toda a sua estrutura de vida intraatômica, né? Em que nós temos elétrons, prótons, nêutrons, nós temos também já outros elementos subatômicos muito mais bem assim, mais bem estudado pela própria ciência hoje, muito além do próprio elétron, nêutrons e prótons. Então, são os quartos, são outros tipos de energias que estão... Então, o que é a matéria? O que é a matéria? O que é o corpo? O que são os objetos materiais? São energias condensadas. Mas mesmo as energias condensadas, as estruturas atômicas, elas são muito distantes entre elas, que dá a impressão, para nós, são muito densas, mas são muito distantes. Então nós precisamos entender muito mais dentro da própria física quântica, que vai explicar um pouco melhor com o tempo, essas estruturações atômicas, né, em construções de formas fisiológicas, físicas, né, não são tão aglutinadas assim não. Os átomos são bem distantes entre eles, tá? E dentro dessa realidade ele diz isso exatamente, né? No qual acontece em nossa própria esfera de ação, ou seja, o espaço persiste em todas as formas, em todas as formações, e através dele os elementos se interpenetram. Ou seja, mesmo que aparentemente para nós pareça um átomo muito aglutinado, ali há espaços. Então esses espaços persistem em todas as formações e através desses espaços os elementos se interpenetram. Então, para os nossos olhos, passar uma parede dessa, que é sólida para nossos olhos, parece que não tem espaço, que não tem exatamente possibilidade de elemento interpenetrar. Mas ele está explicando, entre os átomos existem espaços infinitos. E esses espaços persistem em todas as formações. E é através desses espaços que os elementos se interpenetram. Então não é nem difícil entender isso, né? De a questão interespaciais, os elementos aparentemente que são intransponíveis aos nossos olhos, atravessar uma parede dessa não é fácil. Mas aqui está explicado de uma forma científica, e hoje a ciência está provando isso, que os átomos, as estruturas atômicas, elas são muito distanciadas, os átomos não são tão juntos assim não. Nós sabemos que o conjunto de átomos forma moléculas, né? E no caso do corpo físico, o conjunto de moléculas formam os órgãos, as células, né? Moléculas, depois a célula, depois os órgãos. Mas de qualquer modo, isso sob o ponto de vista fisiológico, tá? Chegará um dia, ou chegará o dia, em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-la. Ou seja, esse processo de vamos chamar assim, de transposição, isso é absolutamente possível. É absolutamente, o homem um dia poderá fazer esse tipo de, poderá provocar esse tipo de transpor corpos de um lugar para outro, dentro desse processo de desintegração, reintegração das unidades constituídas na estrutura atômica. Isso é que vai dizer que o homem, em algum momento, chegará exatamente a dominar, né? A ter um domínio maior sobre as constituições atômicas, com mais segurança, evidentemente, né? E vai, evidentemente, a partir do momento de saber desintegrá-la, fazer a reintegração imediata. É como os espíritos fazem, tá? Isso será possível em algum momento, né? Desintegre e reintegre imediatamente com equipamentos científicos daqui a 1000 anos, 2000 anos, 10 mil anos, não sei, mas o homem um dia, materialmente falando, poderá fazer isso que os espíritos fazem. É isso que ele está dizendo para nós. Então não é uma coisa de outro mundo tão assim, não. O homem um dia vai conquistar, chegando a entender essa separação interatômica, né? E desintegrar e reintegrar os próprios átomos de um corpo físico mesmo. Logo após
os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para as realidades do espírito, acomodaram o médium religando ao corpo físico, ou seja, está terminando o trabalho. O rapaz esfregou o rosto, estremunhando, né, e, sob a atuação de passes calmantes, arrojou-se de novo a uma hipnose profunda. Aí entrou novamente em hipnose. Voltou ao normal e voltou à hipnose. Forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir das narinas, dos ouvidos, revitalizadas, abundantes. Alguns companheiros passaram a compartimentos vizinhos, seguidos pelos espíritos, e nesse aposento, sobre pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente requisitava-nos a atenção. Então, o que ele está dizendo? Agora um trabalho interessante. Ainda com o ectoplasma do médium, os espíritos e os que estavam presentes, é o que ele está dizendo aqui. Alguns companheiros passaram para a sala vizinha, porque existia um fogão aceso, né, com um recipiente que ele chama de balde de parafina fervente. Então, parafina que está lá, né, em pasta, né, não está sólida, e um amigo de semblante simpático, espírito, evidentemente, cobriu a destra, ou seja, a mão, com a pasta dúctil, ou seja, com a parafina fervente, né, que manava fartamente do médium, e materializou-a com perfeição, mergulhando-a logo após na parafina superaquecida, deixando aos componentes da reunião um primoroso molde como lembrança. O que ele fez? Pegou o ectoplasma, né, do médium, envolveu a mão dele, fez uma luva, vamos dizer assim, com ectoplasma, tá? Que ele chama de com a pasta dúctil, que emanava do médium. Então ele envolve a mão do espírito com o ectoplasma, ficou todo envolvido com essa pasta dúctil ou plástica, né? E a partir dele envolver o ectoplasma na própria mão, o espírito, ele vai no balde de parafina fervente, parafina que está, né, tá sob fogo, então ela não está sólida, né? Ele coloca a mão dele, né, nessa parafina superaquecida, deixando aos componentes da reunião um primoroso molde como lembrança. O Trabalho dos Mortos, né, nós lemos um livro, eu até mandei para Débora, para mandar para uns amigos lá de Belo Horizonte, e eu posso em algum momento, quem sabe, poder mandar para vocês também. Em mundos mais elevados, os espíritos já têm o domínio das energias, porque aprenderam a utilizar o conhecimento para, claro, lógico, com responsabilidade, cônscio da responsabilidade, que como técnicos, e são especialistas exatamente, e conseguem fazer exatamente todo um domínio daquilo que nós ainda está no inimaginável, está ainda na imaginação talvez de alguns, mas lá já um controle bastante de todo tipo de energia, claro. Agora, é interessante, braços materializados, mãos, inclusive com impressões digitais. É muito interessante o Trabalho dos Mortos. O livro chama-se O Trabalho dos Mortos. O Trabalho dos Mortos. É muito interessante, com fotografias, inclusive, de moldes, de flores, no caso aqui nós estamos vendo mãos, né? O espírito envolveu a mão com ectoplasma, o espírito botou as suas mãos e criou um molde em parafina e deixou para os encarnados. Até hoje existe, né? São provas de realmente que, e repito, com impressão digital. Isso é interessante, com a impressão digital. Mas que coisa esquisita, impressão digital no perispírito, sim. Porque o corpo físico apenas é o retrato do perispírito. E o que tem a ver mas com esses detalhes digitais? Inclusive até com aliança. Vocês vão ver lá nessa obra, é muito interessante. A própria aliança que o espírito talvez usasse, ou fez questão de usar, ele botou a mão dele na parafina, depois pegou a ectoplasma do médico, botou a mão na parafina, surgiu o molde da mão dele, né? E inclusive com uma aliança. Muito interessante esse livro, O Trabalho dos Mortos. É o título do livro para quem quiser buscar no Google, tá? Uma jovem que nos saudou cordial, trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando 3 flores que, submersas no vaso de parafina, ficaram depois em mesa próxima para os mentores, à guisa de doce recordação daquela noite de tolerância e de carinho. Na realidade, ela moldou, né? Ela criou mentalmente, modelando 3 flores,
E na modelagem que ela fez das flores mentais através do ectoplasma, ela mergulhou na parafina e ela trouxe e deixou materializado como uma doce recordação naquela noite de carinho, de tolerância, de cura, né? Afeiçoados da casa trouxeram do exterior diversas conchas marinhas em que se viam delicados perfumes que se volatizaram no recinto em vagas deliciosas, mas outro tipo de objeto que veio de fora do apartamento pequeno. Foram conchas marinhas que os espíritos foram buscar no mar e trouxeram para lá. Trouxeram, né? Atravessaram a parede, colocaram dentro do apartamento totalmente fechado e trouxeram lá, né? Inclusive trazendo esses perfumes, né? Que volatizaram em todo o recinto. Mas interessante, flores, a questão das parafinas, as flores parafinadas também, a questão dessas conchas marinhas trazidas de fora. Tudo isso é um trabalho de efeitos físicos. Não é para curiosidade, não é só para deixar lembranças, para de alguma forma deixar com carinho, né, para aquelas pessoas despreparadas, né, encarnadas totalmente despreparadas para esse tipo de trabalho. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam um instrumento medianímico a complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante era restituída ao corpo físico inteiramente purificada, aí o André Luiz começou a fazer várias perguntas em relação a essa restituição das substâncias materializantes para retornar ao corpo do médium, o ectoplasma voltar para a estrutura do corpo do médium. Realmente, todas as pessoas na Terra possuíam consigo a energia que examinavam? Aí vamos analisar, né? Se vocês que estão aqui presentes, eu que estou aqui expondo, se nós temos conosco a energia do ectoplasma, tá? Eu sei que vocês já sabem, nós temos ectoplasma, todo mundo possui essa energia de estrutura neuropsicofísica. Claro que os que têm em grande abundância do ectoplasma podem promover esses fenômenos de efeitos físicos, de materialização, mas todo ser humano tem, todos os seres vivos têm, a verdade é essa. Agora, será justo esperar no futuro mais amplas manifestações do ectoplasma, ou seja, no futuro, utilizar o ectoplasma para a confirmação da imortalidade, através de vários mecanismos, do qual o ectoplasma favorecerá a fim de que o homem possa definitivamente não somente acreditar, mas ter certeza da vida após a morte? Então vejam como é importante também, mais tarde no futuro, quando estivermos mais moralizados, a própria espiritualidade ter esses técnicos que conhecem e manipulam bem as energias, evidentemente utilizarem essas energias, favorecendo-nos para confirmar em nós a certeza da imortalidade, da vida após-morte. E essa força era invariavelmente influenciável ou, em algumas circunstâncias, conseguiria organizar-se por si mesma. O que o Aulus diz? Olha, na realidade, Aulus deixou aos demais obreiros das medidas atinentes à fase terminal dos trabalhos e disse o seguinte: o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica. Então o ectoplasma é um elemento... O perispírito é semimaterial. O ectoplasma está entre a matéria e a semimatéria. E como o ectoplasma está situado entre a matéria densa e uma semimatéria, que é o perispírito, assim como um produto de emanação da alma pelo filtro do corpo, é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Quando fala todas as formas da natureza, ele está fazendo algum tipo de referência a todos os seres naturais, inclusive os minerais. É isso que ele está dizendo para nós. Até porque o mineral tem vida também, né? A estrutura atômica de qualquer minério tem vida, está pulsando de vida, né? Então, é muito bom esse livro, tá, Kátia? É muito bom. Vocês vão ver várias fotografias, como nós estamos lendo aqui, vocês vão ver fotografias de parafinas materializadas, espíritos. Vocês vão ver médios se desmaterializando, como ele está falando aqui nesse capítulo. Vocês vão ver que o médium começa a perder parte do braço, das pernas, do corpo, fica bem, mas são fotografias muito antigas. São fotografias preto e branco, né, muito antiga, mas foi registrado cientificamente. E esse livro mostra para vocês o que nós estamos lendo aqui. A Kátia poderia realmente depois encontrar o contato, o telefone, para a gente fazer aqui um grupo de WhatsApp,
e eu poder realmente ter esse contato com vocês, fortalecer o nosso grupo de estudo aqui. Não sei quem poderia fazer isso aí, mas vocês poderiam tentar fazer, pegar realmente o contato do WhatsApp, eu também forneceria para vocês, e manter os nossos estudos aí permanentes como um grupo realmente que nós estamos criando aqui no Instagram, para manter o nosso estudo, manter realmente acesa a chama do nosso aprendizado diante de coisas que 90% dos espíritas não conhecem não, tá? Não estudam, né? Ficam presos só a fenômenos, a outros fenômenos, e ficam ludibriados com fazeções de coisas materiais, mas sem estudar. O que adianta você fazer sem entender, sem compreender, né? Então o ectoplasma está entre a matéria que nós chamamos densa e o perispírito, e evidentemente é como se fosse um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo físico, tanto quanto como um recurso peculiar não somente aos seres humanos, como também a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária dos efeitos físicos que nós analisamos. Aqui está dizendo o seguinte: para efeitos de trabalhos como está acontecendo, só no ser humano. É isso que ele está dizendo. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, então somente a raça humana, só o ser humano é que tem condições de promover esses fenômenos que nós estamos analisando aqui. Os outros elementos têm o ectoplasma, mas para esses trabalhos específicos de tratamento físico-espiritual, de materialização, de parafinas, materializar em parafinas, etc., etc., transposição de objetos sólidos, né, atravessando outros objetos sólidos que não são sólidos assim. Nós vimos aqui o que nós achamos que é sólido não é tão sólido assim, que existe um espaço imenso entre as estruturas atômicas, então o que nós achamos que é compacto não é compacto coisa nenhuma. E, evidentemente, nós temos que ter muito cuidado em fazer afirmações de que é impossível um espírito trazer uma flor de fora e atravessar uma parede, até porque a parede não é tão aglutinada assim. Bom, de qualquer maneira, ele vai dizendo mais. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Quer dizer, não tem forma, mas tem um grande poder, tem grande vitalidade. Pode ser comparado a uma genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo. Então, comparando a uma massa protoplásmica, na realidade, foram exatamente esses elementos gelatinosos que deu início à vida na Terra. Todas as células têm protoplasma, né? Então, mas o protoplasma, quando fala proto é antigo, é remoto, é coisa muito antiga. É a formação antiga da vida na Terra. E até a vida na Terra começou exatamente com o protoplasma. Para quem não sabe, as primeiras células orgânicas surgiram a partir dessa massa gelatinosa chamada protoplasma. Então, essa massa ou protoplásmica, né? Ela tem exatamente esse quanto de energia, esses princípios criativos que funcionam, inclusive, como condutores. Eles conduzem eletricidade e magnetismo. E considerando a mente humana interferindo nesses princípios criativos, evidentemente, considerando a possibilidade de criar imagem, criar pescoço, criar garganta, criar flores, criar muitas coisas, inclusive se materializar o próprio perispírito. Mas que se subordina invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que o exterioriza. Outra coisa importante, que o ectoplasma, quando sai do médium, recebe toda a coordenação, a gerência, a diretriz do médium, está subordinado ao pensamento e à vontade do médium. Então, muitas vezes aconteceu de as pessoas acharem que houve fraude com determinados médiuns sérios, porque o espírito materializado tinha muita semelhança com o rosto do médium. Ou então o médium não tinha tanta capacidade de, pelo pensamento e pela vontade, criar um rosto. Vocês vão ver nesse livro que eu mostrei para vocês, rostos pequenininho, miniatura, rosto de freiras, inclusive, desse tamanho, pequenininho, porque o médium não teve a capacidade, pela vontade e pelo próprio pensamento, de deixar uma imagem de um rosto verdadeiro com as dimensões de um rosto humano, porque ele não teve esse poder, não teve essa capacidade naquele momento, pelo menos, né? Já que o ectoplasma é conduzido pela vontade e pelo pensamento do médium, nessa sintonia com a mente mediúnica, né? Então ele vai ser senhor ou não tão senhor assim desses processos de materialização. Infinitamente plástico, da forma parcial o ectoplasma.
ele é infinitamente plástico, ele se molda a qualquer coisa, é isso que está dizendo. Dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos encarnados, ou diante de objetivas fotográficas, dá consistências aos fios, ou seja, tanto eles aparecem para pessoas encarnadas, tanto quanto também podem ser fotografadas. Volto aqui, se alguém quiser fazer um grupo para nós, fazer um grupo no nosso WhatsApp aqui, quem quiser se candidatar aqui no nosso grupo, faça isso, pega o telefone de cada um aqui, depois coloca aqui na nossa conversa. Eu não sei como é que é feito isso, eu tenho dificuldade, para eu passar muito dessas informações que eu tenho, inclusive desse livro que a Caixa conseguiu aí, e passar para vocês, né, o trabalho dos mortos. Tudo que nós estamos falando aqui está lá fotografado. É que ele está falando aqui, né? Infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos encarnados, ou diante de objetivas fotográficas, né, que dá consistência aos fios, ou seja, você pode fotografar também, e isso será registrado, como esse livro que eu citei aqui. Existem outros, eu vou buscar, mas esse é o que mais clássico que eu conheci, foi um dos primeiros que eu li, com muitas provas fotográficas de espíritos materializados, e do próprio médium se desmaterializando, e fotografias também de parafinas, etc. Continuando. Bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Ou seja, pelo ectoplasma existe o fenômeno de levitação, por causa da sua capacidade criativa e plasticizante. E também pelos fenômenos ectoplasmáticos, né, há o que ele chama de consubstanciação de imagens criadas pela imaginação do médium, ou seja, o médium pode imaginar alguma coisa, né, imaginar que ele vai criar imagens, e essa imagem pode ser materializada através da ectoplasmia, pelos efeitos físicos. É imagem saída da própria mente do médium e também de quem estiver presente. Pode acontecer, é isso que ele está dizendo. Ou seja, o ectoplasma são imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Digamos assim, não os assistentes, eu estou falando dos companheiros que trabalham com o médium, os companheiros espirituais. Ele está falando companheiro da pessoa encarnada, não, desencarnado. Eles podem imaginar qualquer coisa. Vocês vão ver, quer ver, uma coisa extraordinária. Eu não sei se a obra, me perdoe se eu não me recordo qual é a obra, eu acho que é Entre a Terra e o Céu, em que há uma materialização dentro de um cubículo de vidro, né, em que é utilizado a ectoplasmia espiritual. O que é interessante é isso, porque é um ectoplasma fora da matéria. É um processo de materialização de um senhor que veio fazer uma mensagem e todo mundo está... Mas quem ajudou a criar o ambiente da natureza nessa redoma de vidro transparente eram os que estavam assistindo. O próprio André Luiz ajudou mentalmente a criar a imagem de um jardim que ele tinha feito com a Zélia, sua esposa e tal, e ele viu que não estava legal no primeiro momento, mas a materialização do pensamento daqueles que estavam assistindo, um processo de materialização dentro de uma redoma de vidro. Se eu não me engano, o livro é Entre a Terra e o Céu, não me falha a memória. Mas vejam que é o que ele está falando aqui, né? Então, aqui no mundo mais físico, né? Surgiu uma imagem da imaginação dos espíritos assistentes ou do próprio médium ser materializado ali. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, aí isso é perigoso, para não sofrer exatamente o domínio de inteligências das sombras, de vez que manejado por entidades ainda cativas em paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. Agora vamos imaginar vocês, agora eu vou ser bem direto mesmo, me considero aqui uma grande família. Imagina um espírito desse desregrado no campo da sexualidade, começar a materializar sensualismos ou, digamos assim, imagens ligadas ao erotismo ou às genitais. Isso que ele está falando, e com todas as letras, porque isso acontece em trabalho de baixa frequência, em trabalho de pessoas desequilibradas, pessoas que não têm ligação com Cristo, com Deus. Essas coisas são materializadas, objetos sexuais. É o que ele está dizendo. Inteligências sombrias, de vez que manejado por entidades ainda cativas das paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações com a materialização desses objetos. Imagina, então, mas claro, isso acontece em ambientes extremamente desequilibrados. Mas, como é um fenômeno de efeitos físicos, os fenômenos de efeitos físicos não só ocorrem
em ambientes de equilíbrio, não. Esses fenômenos de ectoplasmia ocorrem também em ambientes de casas mal assombradas, aspas, né? Mal assombrado, aspiado aí. Quantos fenômenos, né, de fogos que surgem, pancadas, pedras que são movidas, são fenômenos de efeitos físicos que têm ocorrido perturbando famílias, roupas que são rasgadas. Ou seja, está lá, a literatura de Allan Kardec está repleta disso daí. Solos são quebrados, quebraram objetos, quebram coisas, jogam coisas. As mesas girantes aconteceram por um processo de ectoplasmia, meus irmãos. Mesas girantes é resultado da força, do domínio desses princípios ectoplasmáticos. Já pensaram nisso? Então, tu veja, é importante o que nós estamos estudando aqui. Deu origem, praticamente, à nossa doutrina. Foi graças ao ectoplasma que as batidas de rádios, viu, lá nos Estados Unidos, aconteceram com as irmãs Fox. Aquela chamada tiptologia. Tiptologia quer dizer pancada, tá? As pancadas que aquelas irmãs Fox, né, a Kate e Margaret Fox, né, as duas eram, inclusive, de linha evangélicas, eram de origem também alemã, metodista, ou alguma coisa que lhe valha, de uma linha mais protestante. Mas ela encarou as batidas, mas elas exalavam ectoplasma para as batidas nas paredes. Olha o que nós estamos estudando. Deu início ao chamado neo-espiritualismo norte-americano, que mais tarde o Allan Kardec veio a chamar como uma nova doutrina, a doutrina espírita, né? Mas, de qualquer maneira, abriu as portas da imortalidade, abriu as portas dos espíritos para nós. Quando o espírito de nome Charles Roseman, através das irmãs Fox, deu as batidas contando a sua história, que teria sido assassinado nessa mansarda, nesse barraco, digamos assim, lá em Nova York, disse que tinha sido enterrado no porão. Tudo isso ele disse por tipologia, por pancada. Sim, uma pancada, não, duas pancadas, as perguntas eram feitas e iam respondidas pela tipologia. Depois Allan Kardec utilizou um outro método chamado sematologia, que eram pelos sinais. Os espíritos movimentavam setas através de letras, e através desses símbolos se criou a sematologia também. Mas tudo por efeitos da ectoplasmia. Nós estamos dizendo da base de todos os fenômenos mediúnicos, da base de uma nova doutrina foi o ectoplasma. Você não tem dúvida, a levitação aconteceu exatamente por causa do ectoplasma. Vejam o que é que nós estamos estudando aqui. Que as pessoas não se dão conta de que nós estamos estudando a base de uma nova revelação para a humanidade, que foi exatamente em função do ectoplasma que tudo aconteceu. E que tudo ainda está acontecendo. Agora, em ambientes negativos, acontecem também. Em ambientes pesados, pancadas e coisas violentas acontecem. Inclusive até tragédias, tá? Até tragédias podem acontecer. Ok? Então, continuando aqui. E, apontando o mediador que despertava sonolento, enunciou: nossos amigos, e apontando o médium, né? Nosso amigo, polarizando as energias do nosso plano, funciona como uma entidade maternal, de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados, totalmente ou não, retiram os recursos imprescindíveis das suas manifestações, sendo a prazo curtíssimo autênticos filhos dele. Ou seja, todo o processo de materialização acontece em função desses potenciais criativos do médium, potencial criativo pelo ectoplasma que ele tem. Lembrando que ele também é responsável, se coloca inclusive como sendo um verdadeiro pai, se for médium, e se for a médium mulher, mãe dos processos materializados. Assinalando a conceituação, Hilário falou entusiástico. Isso dá a entender que nas forças geradoras extravasadas do médium e dos cooperadores de nossa esfera, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Aí ele já aprofundou mais, entrou para a questão da genética, entrou para a questão bem mais profunda. Nós estamos falando em estrutura atômica, subatômica, separação interespacial entre os átomos, agora entrou na questão genética, na questão mais biológica. E quando vai falar de genética, evidentemente nós podemos dizer que essas forças do ectoplasma, né, esses princípios fundamentais que mostram para nós a questão da criatividade por essa energia que estão entre o físico e o perispírito, também poder igualmente surpreender nas manifestações genéticas do ser humano. Isso pode? É a pergunta de Hilário. E o Wallace confirma que sim. Os princípios são os mesmos.
Embora os aspectos sejam diferentes, o futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Nossas disponibilidades de tempo, contudo, haviam terminado. Então ele termina aqui um trabalho que nós analisamos já em duas lives sobre efeitos físicos. Na quarta-feira aqui, né, nós fizemos, Débora está aqui conosco, nós fizemos um trabalho também de exposição do livro, do 10º capítulo do livro Missionários da Luz, e eu até prometi trazer hoje, mas eu acho que nós gostamos bastante, né? Nós fizemos uma boa abordagem aqui do tema sobre materialização, sobre efeitos físicos, sobre a questão da transposição de paredes pesadas, sobre a possibilidade de um médium se desmaterializar e ir para outro ambiente, rematerializar simultaneamente em outro lugar. Isso tudo é possível em função desses espaços interatômicos que acontecem. Depois que vocês anotarem, eu não sei se a Eleusa está aqui, nós poderíamos, porque a Eleusa também poderia me ajudar a pegar essa lista de... E eu vou fazer um grupo de WhatsApp aqui, e vamos manter esse intercâmbio, para a gente poder aprender junto e formar um grupo realmente aqui, que eu acho que vale a pena, sabe? A gente até depois elaborar um outro tipo de curso, assim, diferente da André Luiz, tudo outra coisa que vocês sugerirem. Vamos trabalhar isso aí, porque é aquele negócio, nós reencontramos. Eu acho que nós somos pessoas que nos reencontramos para entender isso, para tentarmos ser pontos de referência da espiritualidade, para tirar esse materialismo do mundo. Mesmo espíritas que, embora sejam espíritas, mas vivem mais da matéria do que do espírito, né? Então, com esses conhecimentos, nós podemos auxiliar muito a espiritualidade a diminuir um pouco, né, essa tendência, como a gente vê. Se eles são convidados a um trabalho de materialização, todos eles despreparados. Todos eles preparados, não tinha ninguém preparado ali. Hoje eu fiz uma live lá para a TV Chico Xavier, e falando de desobsessão, tinha uma pessoa possessa, tinham 5 pessoas, mas uma pessoa estava disposta realmente a se desobsediar, e ela está lutando muito, está melhorando, mas 3 outras, quando saem do centro, os obsessores tomam conta porque ela própria atrai. Quer dizer, como é que vai haver desobsessão se as pessoas não mudam a forma de pensar, a forma de viver, a forma de se comportar? Não há desobsessão possível, né? E é assim que acontece. Na realidade, a nossa vida, um trabalho desse, as pessoas deveriam, com contrito, realmente respeitoso, não há respeito, queriam que um pai, a mãe, um tio, um irmão se materializassem ali, né? Além de pensamento negativo, neutralizando. No caso lá, a Débora está vendo aqui, né? O senhor Pedro teve que ser neutralizado porque bebeu. Estava com exalação etílica, podia até destruir a vida de um médico, porque ele poderia pegar uma infecção. Por isso, o serviço de ionização, que tem efeitos bactericidas para tirar bactérias da própria atmosfera, e na própria atmosfera que tem muito oxigênio, eles faziam a chamada condensação do oxigênio para que pudesse ter uma umidade favorável à saúde, e não aquela secura, né, que pode trazer e até sobrevida de bactérias. Então é assim que funciona, meus irmãos. Olha, que nós possamos realmente refletir sobre tudo isso. Nós ficaremos por aqui, não sei como vocês passariam para nós esse grupo formado aqui, desse nosso estudo aqui. Vai ser muito bom eu estar com esse grupo de WhatsApp comigo, para que a gente possa trocar informações, e trocar ideias, e eu aprender e poder passar minhas também informações. Mas o que está escrito não fica gravado, né? O que está escrito não fica gravado. Uhum. Olha, o meu WhatsApp 61 é o DDD daqui, para quem quiser anotar, 61, tá? E é 984-1903-22, então 984-0322, né? 984-0322, isso mesmo. É mais ou menos por aí. Boa noite para vocês. Então vamos lá ver se dá para fazer aqui um grupo de estudo. Se Deus quiser, vai dar. Já deu. Um grande abraço para vocês aí. Até a próxima, que é amanhã. Imediatamente amanhã. Vamos dar continuidade aí. Débora, você está aqui ainda, não? Tá? Deve ter saído já. 984... Eu nem me lembro. Débora, acho que amanhã eu vou fazer aquele estudo que nós fizemos quarta-feira. O que é que você acha? Complementa ou não complementa? Você acha que complementa alguma coisa ou vai ser repetitivo?
que quarta-feira eu fiz um estudo interessante lá para um grupo de Belo Horizonte, que foi liderado aí pela nossa irmã Débora, que está aqui presente, que ela é a idealizadora de um grupo chamado Amigos de Nosso Lar, um trabalho feito lá no Rio Grande do Sul, e ela dando uma contribuição muito grande para a doutrina espírita, para André Luiz, para as obras de André Luiz também. E nós fizemos, como eu disse, um trabalho interessante. Interessante, né? Vamos ver se então amanhã eu dou sequência a esse estudo. Então, eu vou manter, porque esse estudo é importante. Iniciou uma nova revelação para o mundo, através dos movimentos de Hydesville. Eu vou dar sequência. Ou seja, eu vou fazer com vocês um estudo do 10º capítulo do livro Missionários da Luz, acrescentando aqui a tudo que nós estamos estudando já agora pela terceira live, para nós aprofundarmos esse assunto, que não é um assunto simples não, é um assunto muito profundo. Nós estamos falando de distância entre átomos, nós estamos falando de uma coisa não é tão densa como nós achamos, realmente existe espaço em que as coisas podem passar e de repente o homem um dia poderá desmaterializar um homem e rematerializar em algum momento, a ciência um dia poderá fazer isso. Puxa, muita informação para nós. Grande abraço para vocês, então até amanhã às 21 horas, tá bom? Depois vocês me arrumam um jeito de me passar isso para mim aí, tá? Tchau.